viu? Vamos abrir a Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 6, por gentileza. Eu vou ler o verso 1 e 2, aí eu vou fazer um breve resumo do que foi falado pela manhã, e a gente começa, então, a expor aqui o capítulo 6, juntamente com os irmãos. Diz assim o texto, versículo 1. Minha versão é a NAA, tá? Vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão, venha. Vi então, eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Feche os olhos mais uma vez. Pai, graça, nós te damos mais uma vez nessa noite, pedindo a Deus que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor revele, Deus, a Tua palavra, que o Senhor nos dê entendimento acerca das Tuas Escrituras e que o Teu nome seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, pela manhã a gente viu aqui uma cena maravilhosa no livro de Apocalipse, no capítulo 5. Nós vimos um trono e nesse trono estava sentado alguém de autoridade, claro, Deus Pai. O trono representa a autoridade também. E na mão desse Deus Todo-Poderoso, do Deus Pai, estava um rolo, um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora. Esses escritos trata-se dos decretos de Deus sobre todas as coisas, e não havia ninguém no céu que pudesse ler ou abrir esse selo, esse livro. Eu expliquei que o livro estava selado por 7 selos, e 7, sem nenhum tipo de misticismo, 7 significa uma obra completa, 7 significa algo inviolável. Eu brinquei pela manhã e disse, isso daí não é para o 7 virar a sua senha da sorte, não é para você achar que o 7 tem uma coisa especial, nada disso. É apenas uma simbologia no sentido de que é uma obra completa, de que é algo que foi feito, é algo que está inviolável, está fechado, lacrado. E aí houve uma pergunta, né? João olhou e viu que não havia ninguém no céu capaz de abrir aquele livro, de romper com aqueles selos. E quando ele olha e não vê ninguém, ele começa a chorar. Capítulo 5 isso, tá? Você pode ler na sua casa. Ele começa a chorar, ele fica angustiado, ele fica desesperado, eu falei, ele fica triste, porque não tem ninguém digno de abrir o selo. Porém, o ancião vira para ele e fala, não, olha, aquele que morreu e venceu, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, é digno de abrir o livro. E eu expliquei que esses dizeres de João, eles fazem referência ao Messias prometido. E aí a Bíblia diz que João olhou e viu entre os 4 seres viventes um cordeiro que parecia que estava morto, mas estava vivo. E aí eu expliquei que esse cordeiro que parecia que estava morto e estava vivo é Cristo. Ou seja, era um cordeiro que tinha marcas de morte. E aí eu citei quando João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu lembrei também que quando Jesus aparece para os discípulos, Tomé não está no meio deles. E Tomé fala, olha, eu só acredito se eu colocar a minha mão, se eu ver com os meus olhos. E aí quando Jesus aparece novamente aos discípulos, Jesus fala para ele, Tomé, toque aqui. Havia marcas de morte naquele que havia vencido a morte e ressuscitou. Sobre a cabeça desse cordeiro, que parecia que estava morto, mas está vivo, tinha 7 chifres. E eu disse que chifre no Antigo Testamento, é importante que a gente entenda que João escreve o livro de Apocalipse, né, à luz daquele entendimento que o Antigo Testamento traz. E é a partir do Antigo Testamento que a gente vai interpretar, sob a iluminação do Espírito, o Novo Testamento. Esses chifres significavam autoridade, 7 chifres para dizer que esse cordeiro que parecia que estava morto, mas que está vivo, tem toda a autoridade. E aí eu mostrei que, por um lado, mostra a fragilidade daquele que deixou a glória e encarnou nesse mundo no seu estado de humilhação, o cordeiro que parecia que estava morto. Mas também mostra a natureza humana, Jesus que encarnou, mas também mostra a sua natureza divina, porque mostra que ele tem todo o poder. Aquele que é homem
e aquele que é Deus. Aquele que é homem para que pudesse morrer, e aquele que é Deus para que pudesse vencer a morte em nosso lugar. E aí o texto de Apocalipse capítulo 5 mostra que esse Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro que parecia que estava morto, mas está vivo, vai até o trono diante do Pai e pega um livro que está na mão do Pai. E ele pega o livro, e isso tem uma representação de que o Pai está passando o reino para o Filho, porque Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Bíblia também diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então o Pai está aí entregando ao Filho o reino. Isso mostra também a unidade, porque a Bíblia diz, Jesus fala: eu e o Pai somos um. Meu Pai trabalha até agora e eu também. Então mostra a unidade do Pai e do Filho. E nesse momento a gente vê ali no capítulo 5 os 4 seres viventes, os 24 anciões. Então os 4 seres viventes representam toda a obra de criação de Deus. Os 24 anciões, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, representa a igreja do Antigo e do Novo, se prostrando e adorando aquele que é digno de toda adoração, o Cordeiro de Deus. E a gente vê a entronização do Filho como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então a gente vê todo esse cumprimento, a gente viu a promessa no Antigo, a gente vê isso se cumprindo no Novo, e a gente se alegra. E eu terminei dizendo que nesse momento nós não temos mais um acusador diante de Deus nos acusando, mas nós temos Cristo, porque a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecais, tem um advogado junto ao Pai, o nosso sumo sacerdote, que foi tentado em todas as coisas, porém não pecou, e por isso nós podemos entrar diante dele com confiança, porque os méritos de Cristo nos garantem acesso ao Pai. Aí, no capítulo 6, começa João relatando o rompimento desses selos. E ele diz: vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi dos 4 seres viventes dizendo como se fosse som de trovão: venha. E vi então, eis um cavalo branco, e o seu cavalo tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. E aí a gente precisa buscar o entendimento acerca do que o texto está nos trazendo. Então o cavalo branco aqui faz referência ao Espírito de Cristo. Mas não que o Espírito de Cristo tenha saído, mas o Espírito de Cristo, que através da sua igreja conquistará e conquista milhares de almas para o seu reino. O Espírito de Cristo que usa a sua igreja para proclamar o Evangelho. A cor branca no livro de Apocalipse sempre está ligada à obra de Cristo. Então, quando fala cavalo branco que saiu para vencer, está fazendo uma referência a essa igreja triunfante, que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Está fazendo referência à igreja edificada sobre a rocha que é Cristo. Cristo diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. A igreja está firmada na palavra. A igreja saiu para vencer. Branco também faz alusão a santidade e autoridade. Cristo tem toda a autoridade, ele é santo, santo, santo. E ele é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo dessa cabeça. Então é algo extremamente poderoso, é algo extremamente relevante, é importante que a gente entenda que toda autoridade está em Cristo. E é por isso que o inferno não pode deter a igreja. Porque é através da igreja que o Evangelho é proclamado. O Evangelho entra nos lugares mais difíceis. Às vezes a gente vê algum salão fechar, a gente vê alguma igreja mudar de lugar, mas nunca, jamais a gente vai ver o Evangelho deixar de avançar na conquista do povo de Deus. Porque à medida que o Evangelho é pregado, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. À medida que o Evangelho é pregado, vidas são transformadas. À medida que o Evangelho é pregado, pessoas são tocadas pela verdade, são convencidas do seu estado pecaminoso e reconhecem a necessidade de um Salvador, um único Salvador, Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, o único que pode fazer com que nós nos acheguemos diante dele
sem que sejamos fulminados pela sua santidade, porque a justiça de Cristo cobre a nossa injustiça. Então, esse cavalo branco que saiu para vencer, ele representa que nada pode deter a mensagem do Evangelho. As pessoas podem perseguir o pregador, pode prender quem prega, pode cometer injustiça contra os escolhidos de Deus, podem matar os seus enviados. A gente viu apóstolos serem mortos, apóstolos sendo decapitados, a gente viu apóstolos, a tradição da igreja cristã diz que Pedro foi crucificado de ponta cabeça porque ele disse, eu não sou digno de morrer como meu mestre. A gente vê Tiago, um dos líderes da igreja de Jerusalém, ter sua cabeça cortada. A gente vê Paulo sendo decapitado. A gente vê muitos homens de Deus serem perseguidos, presos e mortos. Ainda nos dias de hoje a gente vê cristianismo sendo perseguido. Nenhuma religião é tão perseguida quanto o cristianismo. Talvez esse não seja o contexto nosso aqui do Brasil, mas o contexto do mundo. O cristianismo é a religião mais perseguida. É engraçado que quando aqueles que perseguem e defendem a liberdade de religião, eles só não aceitam isso em relação ao cristianismo. Se você pregar em praça pública na França, você vai ter sérios problemas, porque você está ofendendo a fé das outras pessoas. Mas o islâmico pode fazer o que ele quer porque é a liberdade de religião. Na França já existem bairros que não pode entrar se você não for islâmico. A gente tem um missionário lá na França e a gente tem visto. A gente tem um missionário na Itália que contou que você não pode falar Feliz Natal porque você ofende as pessoas em desejar um Feliz Natal. Né? Eu e o Júnior tivemos em São Paulo, quando ele pregou, ele esteve na igreja e a gente viu lá, ele perguntou para a moça do caixa, então o que ele podia falar, se ele não podia falar Feliz Natal. Ele falou, não, você pode desejar boas festas, mas Feliz Natal não. A moça do caixa respondeu. Então, parece que no nosso contexto não tem, mas não se preocupe, vai chegar aqui também. Então há uma perseguição e eles podem perseguir, eles podem matar, mas ninguém pode deter a mensagem do Evangelho, porque o texto diz, ele saiu para vencer. E a igreja tem proclamado. E a vitória final será uma vitória plena, será uma vitória completa. Por mais que em alguns momentos a gente possa não duvidar, porque a gente crê, a nossa esperança está em Cristo Jesus, mas em alguns momentos parece que o mal, de alguma forma, está prevalecendo sobre os princípios cristãos, que de alguma maneira o mal está nos atropelando sobre nossos princípios e sobre o cristianismo e sobre a verdade do cristianismo, mas não se preocupe. O Senhor Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é aquele que saiu para vencer e no momento certo ele vai manifestar a sua justiça e o seu juízo. No momento certo, queira ou não queira, todos terão que confessar Cristo como Senhor. Hoje nós temos a opção, você tem a opção de não reconhecer, de sair daqui como você entrou, das pessoas ouvirem e não quererem o Evangelho, mas naquele dia todos vão se prostrar diante dele. Nada pode parar o Evangelho. Então o primeiro selo é rompido e ele sai para vencer. E aí o segundo selo, versículo 3, diz assim, quando o Cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, venha. E saiu outro cavalo, que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra, e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Então aqui o texto já é claro qual a missão desse segundo cavalo. Qual é a missão quando esse segundo selo é rompido, porque ele fala, olha, foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra. O cavalo preto aqui, ele representa tempos de extrema necessidade, que normalmente se seguem após um período de guerra. Então esse cavalo preto, ele vem para tirar a paz. Perdão, gente. Foi só para ver se vocês estão ligados.
É que aqui na minha... minha ordem aqui tá... É que eu usei a Almeida 21 para montar o sermão e estou pregando com a NAA. Esse é um problema de quem usa muitas versões da Bíblia. O importante é você entender que esse cavalo foi lhe dado o poder para tirar a paz da terra. Então o mundo e a sua ordem, as economias, elas não são favoráveis aos pobres. Quanto maior a escassez, maior são os preços. Eu ia ler Zacarias, minha esposa me corrigiu, né? Eu perdi aqui. Zacarias 6, 2 e 3 diz assim: no primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro, cavalos pretos, e no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos malhados. Todos eram fortes. Tá? Só para mostrar aqui que sempre no Novo Testamento a gente vai usar o Antigo para a gente se apoiar naquilo que está sendo ensinado. Então o mundo e a sua ordem, as suas economias não são favoráveis aos pobres. Quanto maior a escassez, maior são os preços. Esse cavalo, ele vem para tumultuar, ele vem para trazer morte, ele vem para trazer guerra, ele vem para trazer destruição. E a gente olha para o mundo, desde os primórdios, sempre houve guerra, sempre houve destruição. Mas ao longo dos anos, a gente vai percebendo que essas guerras, elas vão se intensificando em números. Ao longo dos anos, a gente tem percebido que as catástrofes naturais, as mortes, as epidemias, isso vem crescendo continuamente, porque foi dado poder para que isso acontecesse. Um dinheiro, na época de João, era necessário para alimentar 15 vezes a alimentação diária de um homem. Todavia, não seria suficiente para alimentar uma família pequena todos os dias. Mas, graças a Deus, ele nos põe limite. Ele põe limites e ele cuida daqueles que são seus. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Essas demais coisas não quer dizer que você vai ser rico. Essas demais coisas não quer dizer que você vai ter tudo o que você quer. Essas demais coisas estão atreladas ao contexto do texto onde Jesus diz isso. O que Jesus está dizendo é que não vai faltar comida, roupa e bebida. Jesus está falando, olha, essas coisas vos serão acrescentadas. Essas demais coisas, isso que a gente precisa para subsistir, isso nunca vai faltar àqueles que são pertencentes a Deus. A gente só não pode tirar o texto do contexto, porque senão a gente cria heresia, irmãos. Então, Deus, ele sempre cuida da sua igreja. Mas esse cavalo, ele veio para trazer dor, veio para trazer sofrimento. E aí, então, o terceiro selo. Júnior, presta sua Bíblia para mim usar a Almeida 21 aqui para não acontecer o que aconteceu. Eu tenho uma. Quando ele abriu, então saiu outro cavalo, um cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. Foi entregue uma grande espada. Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem. Olhei e vi um cavalo preto. Eu só inverti a ordem, irmãos, por causa da tradução, né? E o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então vi uma voz entre os 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Então a gente vê aqui que haveria fome, haveria dor, haveria destruição, mas nunca faltaria o pão. Aqui vinho, azeite, é algo que resiste ao período de seca e ao período de dificuldade. Por isso que eu disse que aos servos do Senhor nunca faltará nada para se alimentar. É como se Deus estivesse mostrando que para nós haverá um cuidado. O comércio, o dinheiro seria escasso, muitos se tornariam escravos, mas Deus pôs um limite, porque se Deus não colocasse limite, ninguém seria capaz de suportarmos. Tamanha fome, tamanha dor, tamanha perseguição, tudo que acontece. E aí, continuando aqui, gente. Quando abri o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem.
Vi então um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro chama-se Morte, e o inferno o acompanhava. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, pela praga, pelos animais selvagens da terra. Então a gente vê que surge então um cavalo, aqui traduzido por amarelo, mas no termo grego ele tem uma sugestão de um amarelo meio esverdeado. Tá? Quando você vai no grego é um amarelo meio esverdeado, talvez cor de burro fugido. Né? Então surge esse cavalo que traz esse contexto de um amarelo esverdeado. E quando a gente pensa em amarelo meio esverdeado, a gente pensa em palidez. Né? Já viu alguém doente? Pálido? Né? Isso é próprio de pessoas portadoras de doenças graves. Então esse cavalo é o cavalo da morte, que traria dor, que traria morte, que simboliza também pestilência, epidemias, que representa a morte. E a gente acabou de passar por uma epidemia que a gente não pode negar. Quantas pessoas morreram agora por Covid? Eu perdi amigos queridos que morreram de Covid. 20% dos pastores que morreram nesses anos agora foram pastores que morreram de Covid. Pastor de São José do Preto, pastor de uma série de cidades que pegaram Covid e não se recuperaram. Pastores que pregaram no domingo e no meio da semana morreram de Covid. E a gente vê, e a gente, talvez, nenhum de nós tínhamos vivido com uma epidemia assim, mas em todo o tempo, alguns anos atrás, 2009, teve H1N1, e muitas vezes não era falado, mas sempre teve pessoas que morriam disso. E a gente vê que esse cavalo que representa a morte, ele traz pestilência, ele traz epidemias, ele traz morte. Também a gente pode pensar nesse cavalo que traz morte como relembrando sobre o Coliseu, onde milhares de cristãos foram lançados a animais simplesmente pelo fato de crer em Cristo. Se tornaram um show público, se tornaram festa para aqueles que estavam ali para ver homens serem comidos por leões. Viraram tochas humanas, foram perseguidos, porque esse cavalo ele vem para perseguir a semente da mulher, né? A descendência da semente da mulher, ele vem para perseguir a igreja, para perseguir todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Alguns sinais previstos por Cristo, também a gente pode entender que é um sinal do seu retorno. Mateus 24, de 6 a 8, diz assim: e ouvireis de guerras e rumores de guerra. Quem faz um ano que está ouvindo de guerra e rumores de guerra aí? Está acontecendo agora lá na Rússia, esqueci o país, Ucrânia, mas tem outras guerras acontecendo em todos os lugares. Israel sendo atacado, em todo o tempo a gente ouve isso. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E a gente viu agora, esses dias, um terremoto num país, Turquia, obrigado quem falou em Turquia, e quantas pessoas morreram. E quantos países hoje estão passando fome. Pessoas fugindo do seu país para outros países, buscando ter o que comer. Não é difícil quando a gente anda pela rua, aqui em Bauru, a gente encontrar alguns venezuelanos pedindo dinheiro na rua com um filho. Esses dias eu estava saindo do seminário e ali tinha uma mãe com um bebê no colo, um cartaz: sou venezuelana, me ajuda, me dá um dinheiro para comer. Eu nunca ando com dinheiro, mas naquele dia eu tinha. E aí eu abri o vidro do carro para dar e ver aquela criança, e estava um calor, irmãos. Eu estava com o ar bem forte ligado no carro, porque eu sou calorento. E aí veio aquela criança e quase entrou dentro do carro, assim, e eu fiquei compadecido, porque a gente tem filhos. E a gente tem visto essa mudança, as pessoas correndo, a fome por todo lugar. Isso não é uma ideologia, por favor, mas a gente está vendo isso acontecer. Eu estive lá em Curitiba semana passada, estive pregando lá, e eu fui comprar um pastel. Eu fiquei com vontade, eu estava com fome. Eu tive uma reunião que demorou bastante à tarde,
Eu falei, Diana, só dá tempo de comer um pastel, que eu preciso dormir pelo menos 1 hora para pregar à noite. Tinha pregado sábado à noite, domingo pela manhã, ia pregar domingo à noite. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi assim, um sotaque diferente, comecei a conversar. Eram 2 haitianos que faziam um pastel muito bom. Eu perguntei se eles estavam gostando do Brasil. Foi um bom papo ali, né, enquanto eu esperava ficar pronto. Então, a gente vê isso acontecendo em vários lugares. Mas o texto está dizendo, Mateus ali diz que isso não é o fim, mas é o princípio das dores, porque isso vai crescer e muito. E aí continua, versículo 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz, dizendo: Ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Cada um deles recebeu túnicas brancas e foi-lhe falado que repousasse ainda por um pouco mais de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que haveriam de ser mortos, assim como eles também haviam sido mortos. Aqui, irmãos, a gente consegue, não que a gente vai pegar apenas um texto para combater isso, mas a gente consegue enxergar que aqueles que morrem não estão num sono profundo, como alguns defendem o sono da alma. Porque aqui são pessoas que foram mortos por causa da fé. E são pessoas que estão acordadas, estão debaixo do trono e falando: Senhor, julga o nosso sangue. Pessoas que foram mortos lá no Coliseu, que eu acabei de dizer, pessoas que são mortas nos dias de hoje, pessoas que morreram por acreditar em Cristo, que viram os seus filhos serem mortos na sua frente. E pasmem, pessoas que mataram os seus filhos para que eles não fossem torturados por aqueles que perseguiam a igreja. Algo terrível. E eles estão ali debaixo do trono pedindo que o Senhor julgue a causa deles, que o Senhor vingue o sangue deles. Então essas almas fazem referência àqueles que foram mortos na perseguição. As vestes brancas faz uma referência à pureza, à justiça de Cristo, que também está representada nos cristãos martirizados. Por isso eles estão reivindicando o julgamento de Deus sobre os ímpios, sobre os perseguidores do Evangelho, mas aí a gente vê as respostas que eles recebem. Ainda não é chegada a hora, porque falta alguns dos eleitos de Deus, falta alguns daqueles que vai morrer na perseguição, para que então o Senhor manifeste o seu juízo. Como eu disse pela manhã, irmãos, não pense você que Deus está silente diante das injustiças que nós temos visto nos nossos dias. Não pense você que Deus está em silêncio sobre tudo isso que tem acontecido. Tudo isso não passa do cumprimento daquilo que está predito e escrito por homens inspirados por Deus nas Sagradas Escrituras. Então, o texto cita um número de eleitos que se completará por conversões a Cristo antes do seu glorioso retorno. Não tem como determinar esse número, mas fica evidente que até o retorno de Cristo haverá muitos outros mártires, muitos outros que morrerão na perseguição. Versículo 12, gente. Vi quando ele abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto. O sol escureceu como saco de silício, e a lua toda se tornou-se como sangue. As estrelas dos céus caíram sobre a terra como figos verdes derrubados da figueira por um vento forte. O céu recolheu-se como um rolo e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas da montanha e diziam aos montes e rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Então a gente vê, mais uma vez, catástrofes e alterações
físicas na terra. Aqui a gente vê que vai acontecer catástrofes, muitas catástrofes, alterações físicas na terra. São eventos cósmicos profetizados até mesmo por Cristo antes da sua volta. Não se engane, quando ele fala do céu enrolar, a gente pode ir no texto de Pedro, é como um papel que é queimado pelo fogo, o céu se enrolando. Então não se engane, outros e muitos outros sinais acontecerão antes da volta de Cristo. E assim, aqui é só uma especulação, irmãos, que eu vou dizer, por favor, não interprete de sentido literal. Mas se essa guerra da Rússia e da Ucrânia se transformasse numa guerra nuclear, a gente veria muitas catástrofes dos céus acontecendo, muitas mortes. Pode ser que não essa, mas talvez no futuro próximo aconteça catástrofes através de guerras, sinais, mas mesmo sinais nos céus. Há teólogos que dizem que o sinal que vai acontecer vai ser sinais terríveis nos céus antes da volta da igreja, mas nós podemos descansar em Cristo Jesus. Mateus 24, 29 diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Vou parar por aqui, irmãos. Estou cansado também, irmãos. Domingo que vem não, mas no outro domingo, pela manhã, eu continuo no capítulo 7. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça nessa noite. Pai, como é bom, Senhor, estudar acerca da Tua palavra, sobre os sinais que têm acontecido e os sinais que ainda acontecerão sobre sua volta. Como isso nos traz esperança de que um dia o Senhor manifestará o seu juízo e de que um dia, Senhor, o Senhor voltará para buscar a sua igreja e de que um dia nós estaremos contigo por toda a eternidade. Meu Pai, Senhor, fortalece os nossos corações e as nossas vidas. Não nos deixe no engano, nem com os ouvidos tampados, nem com os olhos tampados, para que a gente não possa ouvir a Tua verdade, para que a gente não possa enxergar o agir do Senhor sobre as nossas vidas e sobre a Tua igreja. Que como igreja nós possamos proclamar o Teu Evangelho enquanto o Senhor ainda não volta. Que como igreja nós possamos amar a Tua palavra, porque a Tua palavra não pode ser proibida de avançar. E que os sinais da sua volta não nos aterrorize, não nos deixe com medo, ainda que nos assuste, que possamos confiar em Ti, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo.